Tá online já? Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos entrando, a Nicole. Camila já autorizar aqui a entrada da Camila. O Alex, tudo bom, pessoal? A Deia. Ô, Camila, já te autorizei aqui a entrar. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estamos aí Olá, nesse isolamento social? chegando, E tudo bom? aí, tudo E aí, bom? como estão as coisas? Calor demais. E aí, Portugal? Tá quente também, tá quente, estamos combinando. E aí, Lara, tudo bom? Thaís, O pessoal, né? Tatiane, Saulo, todo mundo entrando. Bacana. Ah, obrigada, Lara. Pessoal, boa tarde. Para quem não sabe, as nossas aulas estão, já que não só o público do IFMA, né? Nossas aulas estão temporariamente suspensas por conta da pandemia, né? Já tem quase uns 3 meses, assim, né? Que a gente está afastado dos alunos e com muita saudade. Não é não, Camila? Camila mais ainda É, que está aí é, afastada para o doutorado. Então, assim, essa iniciativa das lives foi uma iniciativa do departamento com o NUD, que é o Núcleo de Design e Inovação do IFMA, né, para a gente se aproximar mais da comunidade acadêmica, dos alunos, para a gente conversar, né? Oi, Riba, tudo bom? Para tratar de temas que são importantes, tanto para a nossa comunidade acadêmica, né, como para todos que estiverem interessados, assim. Para quem não sabe, lá no IFMA nós temos 2 cursos de design. No IFMA não, no Campus Monte Castelo. IFMA Campus Monte Castelo. A gente tem 2 cursos, que é o curso de comunicação visual e design de imóveis, que são integrados ao ensino médio. Então, assim, você faz o ensino médio juntamente com o ensino técnico. Então, escrevam aí nos comentários, eu liberei aqui, Liberei, né? Pronto. Para que escrevam como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, estão lendo, estudando, hein, Camila? O que tu acha? nesse tempo de isolamento, a gente tem que procurar inventar, né? Criar, ser criativo. E aí, a gente conversando, nós os professores, né, decidimos matar um pouco da saudade dos nossos alunos e trazer uma série de lives com algumas conversas mesmo bem descontraídas para a gente não perder esse contato. E as conversas que a gente vai ter aqui, abrindo comigo e com a Adila, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa no design, né? Quais são os âmbitos, né? E as situações em que o designer pesquisa. E depois a gente vai ter outras lives, né, Adila? Com outros professores. Vamos. Dia 10 tem... me ajuda a lembrar aí. Dia 10 tem o Franklin e o Diego, né? Que vão trabalhar com processos e Lettering, dicas de tipografia, lettering e tipografia, que é muito legal, né? Depois a gente tem a Thaís e a Malu, que dia vão 12. no dia 12 falar, no dia dos namorados, né? Vamos falar um pouquinho sobre o design no Um dia a tema dia. romântico. Vamos ver o que vai sair aí, né? E para fechar essa primeira série, a gente vai ouvir Ribamar, né? O nosso Ribaché querido, nosso professor mais famoso do DDE. E a Ah, ela professora é Lara que vão falar celebridade. sobre criatividade. Sobre criatividade, né? Os dois vão falar sobre a questão da criatividade, se é dom, se é treino, né? Se é E habilidade, que pode ser adquirida, exato. né? Então a gente vai ter essa primeira leva de encontros, né? E depois a gente está também planejando outros eventos em outros formatos, né? O professor Paulo Vasconcelos também está pensando num curso, que vai ser um curso online. Ele está formatando ainda, né? Mas pensando em tratar sobre essa questão mais próxima dos nossos alunos, né? Que também a gente pensou assim, a gente pensou em trazer uma série nesse primeiro momento, que são das lives, né?
uma série de temas que podem ser aproveitados pelos nossos alunos, né, que são alunos do curso médio, curso técnico, mas também tentando expandir um pouquinho, já que a gente também tem pessoas, outros colegas, né, e pessoas de outras instituições e de outros cursos superiores, enfim. E o professor Paulo vai fazer para os alunos do DDE um mini curso, né, de TCC, de pesquisa científica também voltada para o design. E também a gente tem um convidado que é especial, que vai ser uma surpresa para a última semana de junho, né? E depois a gente queria também ouvir de vocês o que vocês pensam assim, em relação a essa ferramenta, né? Esse canal que a gente tem, que é o canal do departamento. O que vocês gostariam de ver aqui? Ou se de repente, se vocês gostariam também, né, os alunos ou outras pessoas que podem contribuir, né? Que poderiam falar um pouquinho também, dar dicas ou sugerir cursos, mini cursos também pela internet, ou eventos, ou lives também, né, Ádila? A gente está aberto lá no Instagram do departamento. Diego entrou. Isso. Ó, o Diego, então, nosso colega parceirão aí, que é do Centro Histórico, que também vai estar aqui na live, na série de lives junto com a gente. Então, a gente fez um ano da semana acadêmica, só antes da gente passar para o tema da live especificamente, só queria lembrar que a gente fez um ano pouquinho mais de um ano da nossa semana acadêmica de design, né? Nosso evento que foi muito bacana, muito legal, e que esse ano aconteceria de novo num formato um pouco diferente, que a Ádila estava coordenando, né, Ádila, e não pôde acontecer por conta de todos desses novos acontecimentos. Para abril, né, estava planejado, a gente estava organizando, mas infelizmente por conta da pandemia, do isolamento, né, essa crise sanitária que a gente está vivenciando, não foi possível. Mas a gente vai tentar pensar, né? Usar a criatividade para pensar no novo formato, né, Camila? Formato digital agora. E essa série também de lives está contribuindo um pouco para isso, né? Para a gente não perder esse contato com os alunos, e a ideia desses encontros também é extrapolar as barreiras da sala de aula, né? E tratar de temas que são importantes para a gente. Então, acho que a gente pode entrar no tema da live já, ou tem mais alguma coisa para algum recadinho, alguma coisa para falar antes? Nenhuma pergunta. Ninguém falou o que está fazendo na quarentena, né? Vocês estão escondendo o jogo. O que vocês estão aprontando? Vocês não estão furando a quarentena, não, né? Então, não tô indo pra praia, não, esse fim de semana, não. Né? Diz que estava bem cheia, né? A praia, gente. Não pode. Então, vamos lá, né? Então, a gente... Falando em pesquisa, a gente vai falando um pouco do... Sim, fala, Camila, pesquisa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o designer na pesquisa, né? Aproveitando para falar que a gente tem dentro do IFMA os programas de estímulo à pesquisa, à extensão. A gente tem a iniciação científica através do PIBIC, a gente tem o PIBIT também, né? Que são possibilidades que os alunos podem aproveitar para entrar nesse mundo da pesquisa, né? Que oferece bolsa para desenvolver essa produção de conhecimento ou também projetos, né, na área do design. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre o tema dessa live, que é a pesquisa no design, mas falar de uma forma bem ampla, né? Porque existem basicamente dois universos diferentes em que o design pode pesquisar, né? O design sem pesquisa não existe, né, Ádila? A gente não consegue desenvolver um projeto sem pesquisar, né? A pesquisa está presente em todas as etapas do processo. Pode me cortar aí se quiser complementar. Eu falo muito, da última live não prestou atenção. Disse que eu falo. Então, bora dividir essa fala. Aí eu tô deixando... E Camila, então assim, que a gente estava conversando, né? Quando a gente fala de design faz pesquisa, pesquisa em que sentido? No projeto, né? No processo projetual,
ou desenvolver pesquisa acadêmica no âmbito de produzir conhecimento, né? Então a gente tem essas duas vertentes. E Sim. a gente até comentou, né, que a pesquisa é a base do design. Porque se tu não faz pesquisa, não é um design que tem que ser centrado nas pessoas, no ser humano, né? Então, assim, você precisa conhecer a realidade que você está, para quem você está projetando, ou a conhecer a realidade que você está estudando, pesquisando. Sim, né? Sim. Então, assim, tô pescando e dentro, aqui, Camila, no nosso dentro roteiro. desses âmbitos, né? A gente, só um parênteses, a gente se encontrou, eu e a Adila, para discutir o que a gente ia mais ou menos trazer para vocês, né? E eu estou pensando aqui que a gente podia virar um meme, né? A reunião do planejamento da live, tava todo mundo toda bagunçada, as duas. E aí a live em si, né? Tá todo mundo bonitinho, arrumadinho. Devia ter tirado, né? devia ter Pra tirado tirar um essa print, né, arrumação Camila? toda parece que é para vocês, gente, mas não é. É pro print que a equipe, né, de comunicação vai fazer da gente. Então, gente, sobre essa questão da pesquisa, né? E essas duas vertentes, essas duas possibilidades que o designer pode empreender, né? Por um lado, a pesquisa dentro do projeto, que é uma parte importante, e dentro desse desenvolvimento, o designer pode lançar mão de vários métodos, várias técnicas, né? E também a pesquisa que diz respeito ao desenvolvimento aí de conhecimento, a produção de conhecimento, né? A gente pode falar um pouquinho de cada uma por vez, né, para não confundir também, ainda que as duas elas podem se coincidir, né, elas podem se cruzar em determinados momentos aí também, né. No design de desenvolvimento de produtos, de artefatos, enfim, a gente tem a pesquisa que está presente em todo o processo do início ao fim, né. Ela que vai dar subsídio, ela que vai dar o alicerce para a gente chegar naquilo que a gente vai propor, né? Naquilo que for do... Projetar, enfim. né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas demandas do design, né? De onde partem, como são, e das abordagens metodológicas que a gente usa para chegar nesse objetivo fim, né? Só que aí eu queria também lembrar que a pesquisa no design ela pode ser feita em qualquer momento, não só durante o processo de projeto, para engrandecer o profissional, né? Se você está em constante pesquisa, você você passa a descobrir os temas da atualidade, as novas ferramentas, né? E a pesquisa ela não precisa ser uma coisa quadrada, uma coisa formal. Um exemplo de pesquisa é quando você segue uma hashtag, por exemplo, numa rede social que diz respeito a algo que você gosta, por exemplo. Isso é pesquisa. É uma pesquisa que vai caindo lá no teu feed meio que sem querer, mas você está se atualizando, você está pegando conhecimento, sabendo né? qual a repercussão daquele tema nas redes sociais, assim, né? Exatamente. Que estão muito se falando sobre de determinado tema, né? Sim. É uma boa, Camila, isso aí, esse exemplo. Então tem as pesquisas que a gente desenvolve dentro do projeto e tem as pesquisas que a gente desenvolve por um outro lado, né? De produção de conhecimento, de pesquisa científica mesmo da área do design, né? E a gente tem uma infinidade de abordagens metodológicas para isso, né? E elas se cruzam em certo momento, essas abordagens. Sim, né? Acho que tu pode falar um pouquinho, né, dessas abordagens e o histórico delas, porque o modo de pensar do designer, ele tem se modificando ao longo da história do design, né? No início, a gente era levado a projetar algo que viesse do nosso conhecimento, né? Para oferecer para alguém, esperando que esse alguém usasse, né? Aceitasse. E aí essa dinâmica ela tem mudado de uma forma passiva, um pouco, né? Isso. Essa dinâmica tem mudado um pouco quando o design passa a centrar nas pessoas os seus esforços, né, projetuais, ou seja, considerar
considerar as pessoas no processo de projeto. Então, existem várias abordagens mais atuais que trazem essa questão, né, do envolvimento do designer, que acho que tu podes falar um pouquinho delas. E tem algumas, assim, né, que a gente pode estar... Tem várias, mas a gente pode falar de algumas. Sim, como, sim, vamos falar, vamos trazer né? uns exemplos. Algumas. Algumas que tem o design para sustentabilidade, né? Também é uma abordagem que tem um objetivo mais voltado para eliminar o impacto negativo, né? Através de projetos hábeis e sensíveis, né? E quando a gente fala sustentável, no tripé social, ambiental e ecológico. Sim. Ou ambiental, social e econômico, né? Sim. Então, tem o design social, sim. que também é meio polêmico, mas teve que se cunhar o design social, porque por algum momento o design ele esqueceu qual é o seu propósito enquanto profissional, né? Porque todo design ele é social, né? Ele tem que ter a responsabilidade social do designer. Mas em 1960, né, vamos dizer assim, uma data com o autor Vitor Papanek, né, que evidenciou, né, esse design de responsabilidade social. E hoje se fala muito e também trouxe a questão ambiental. É muito importante, muito forte. Sim. Então, e ao longo das últimas décadas vieram mais abordagens para, vamos dizer assim, para a base da pirâmide, porque antes o design era muito voltado a luxo, né? Muito voltado a itens para estimular fetiche, né? Um espremedor de laranja icônico. Não que não vale a pena hoje também. E a gente ainda hoje tem se também, pensa né, o design no outro norte. Sim. Então, e a gente tem assim, o design para inovação social também, né? Que se fala muito, que a gente trabalha muito nisso, né, Camila? A gente vai já falar de um projeto nosso desenvolvido no Monte Castelo. Juntamente com outros campi, né, do IFMA. O design centrado no usuário, que deveria ser uma regra, mas, né, precisou ser evidenciado isso, que é um processo de design que concentra suas necessidades nos requisitos, né, e nas necessidades do usuário. Então, não é eu projeto de mim para mim, de acordo com meus gostos. Não, eu procuro me inserir na realidade daquele usuário para fazer um projeto mais assertivo, né? E a gente também tem o design thinking também, né? Que nada mais é que essa abordagem do pensamento do design, de resolver os problemas, né? Às vezes de resolver problemas complexos, né? Que não se pode ter essa mentalidade muito linear, né? Porque hoje os desafios são bem mais complexos e a gente tem que ter uma abordagem mais criativa e mais empática com as pessoas, com nossos usuários. E com uma visão mais horizontal, desculpa. Horizontal. Eu estou puxando a brasa para minha sardinha, trazendo o Oriente aqui, né? Uma visão mais horizontal, né, do processo mesmo, levando as coisas num olhar de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Então, essas metodologias que tu citaste, elas têm mesmo esse caráter, né? E envolvem outras questões como... Né? Sim, envolvem questões como valorização da identidade, a questão da sustentabilidade que tu já colocaste aí, que não só pela via do design sustentável, mas tem outras abordagens que também trazem essa ideia, né? Então, essas formas de pensar o design, essas formas de desenvolver e de produzir conhecimento na nossa área, elas têm se modificado ao longo dos anos, né? E aí eu vou aproveitar, a gente vai dar umas dicas de livro no final, né, Ádila, que a gente combinou, mas eu vou mostrar logo esse livro aqui, que é Design para o Mundo Complexo, e o Rafael Cardoso, ele traz mais ou menos esse questionamento, né? Ele problematiza o fato dos designers eles estarem hoje muito ainda presos naquilo que foi o design antes, né? E que o mundo mudou, e que se o design não mudar o pensamento, né, de como fazer design, ele não consegue resolver as questões que lhe são propostas ou que ele se propõe a resolver, né?
Então, a pesquisa tem muito pano para manga, tem muita coisa que a gente pode... Para quem você deseja... Opa! A minha assistente aqui do computador resolveu participar. Então, tem muita coisa que a gente pode discutir nessas áreas de pesquisa, né? E tem muitos campos para o... Sim, desculpa. Ainda tem as áreas que a gente se apropria de algumas técnicas, né? Que a gente dialoga, como se fala muito no design ethnography, né? Que é o design etnográfico. Sim, sim. Ou o design antropológico, né? Sim, que é uma técnica que... Isso. Se utiliza de uma pesquisa que é oriunda da antropologia, né? Que houve uma apropriação pelos designers, não se faz exatamente como se faz um antropólogo, mas essa questão de dessa imersão na realidade, dessa escuta ativa, né? De fazer e colocar o olhar orientado pela visão do outro. Isso também é muito relevante e ele é muito enriquecedor no nosso campo do design. Então, a gente tem até conversado, dialogado com outros campos do saber. Até porque eu penso e eu acho que o design ele é muito multidisciplinar, né? Ele é um profissional que ele é um profissional chave, assim. Eu acho que o que se precisa, enquanto design pesquisador, é divulgar ainda mais o nosso papel nas mudanças sociais, nas mudanças que acontecem, sabe? Sim. Nas melhorias. Porque, lamentavelmente, ainda bem que está se mudando gradativamente, mas ainda se pensa muito design e estética, sabe? Design em fazer uma coisa bonita. E é muito além disso, sabe? É um profissional estratégico. Né? Também, porque é importante, tem um aspecto emocional da estética, né? Então tem uma validade, eu não estou desvalidando isso, mas é um profissional estratégico para resolver problemas. Então, assim, não é aquele profissional que tu aciona ele no final do projeto. Eu estou pensando aqui e quando já tiver tudo resolvido, vamos chamar o design para ele dar a embalagem. Assim, a embalagem que eu digo, a aparência. Mas por que não bota esse profissional para pensar junto contigo? Né? Por conta desse treinamento de abordagem, de pensamento do design. Sim, então, eu acho que isso é muito importante também, o papel do design enquanto pesquisador científico acadêmico também. A gente produz muita coisa. Né? E tem muito design, muita pesquisa bacana sendo desenvolvida aqui no Brasil, né? No Maranhão. No IFMA, né? No campo. Porque o IFMA ele tem essa característica, vamos puxar mais um pouco a brasa para nosso sardinha, né? O IFMA ele tem essa característica de ser uma instituição de curso técnico também, ainda que tenha os cursos superiores, mas a gente tem a sorte de ter um estímulo à pesquisa, né? Como eu falei anteriormente, relacionado aos editais que a gente tem para pesquisa. Então, essas pesquisas, elas são importantes também de serem desenvolvidas, né? Engrandece o aluno, engrandece a instituição. Então, tem muitas... do nosso departamento, por exemplo, tem vários professores orientando várias pesquisas de diversas áreas do design, né? Então, a gente tem gente trabalhando com mobiliário, a gente tem gente trabalhando com desenvolvimento de marca, a gente tem gente trabalhando com design e acessibilidade, com a questão da sustentabilidade. A gente tem a professora Ivana, né? Tem a professora Thaís, que vamos trabalha citar com nomes, a eu ia dizer questão da isso, sustentabilidade. Vamos. Tem o professor Ribamar, que traz também que é o nosso famoso Ribaché, que traz também muito conhecimento na área de expressão artística, também. Né? Mas é um grande conhecedor da história do design também. E aí vocês vão ter a oportunidade também de ver esses professores falando sobre esses temas todos, né? A professora Lara, professor Diego. E enquanto a gente vai falando, Adila, só dar uma relembrada aqui que o pessoal pode fazer pergunta também, que a gente tenta pessoal, responder, né? Tá liberado. Entrou aqui a Nicole também, ex-bolsista nossa, de extensão. Aí o Marana, ex-bolsista nossa de pesquisa, que tá hoje na UFMA, né? Já se formou, desculpa. Já se formou, né?
Então, tem muita gente boa Olha, o Elber está que colaborando passou aqui. por nós, né? Sim, vamos lá, Elber. Ele está dizendo aqui, essa característica é muito importante, além da contribuição acadêmica e também para a área através de pesquisa. Enriquece muito o aluno na transição do ensino superior. De fato, esse Isso, é com um papel certeza. muito relevante que a gente tenta, né, que a gente se esforça para desenvolver com um aluno já no ensino médio técnico, né? Ele já E cresce. o IFMA ele tem essa característica, desculpa, Ángela, te cortar. O IFMA tem essa característica muito legal de escola, mas é um ambiente de ensino médio que se assemelha muito a um ambiente de ensino superior, né? Você tem os departamentos, tem os editais de pesquisa, tem todo um esquema que se assemelha muito ao ensino superior, né? E os nossos alunos, eles acabam também seguindo essa carreira acadêmica. Eles se formam no técnico, muitos vão para o mundo do trabalho e outros vão para o ensino superior, né? A professora Malu está aqui contribuindo, apareceu a pergunta aqui. Toda pesquisa de design é igual? E aí, a Adila quer responder? Não, não é. É. Tem diversas, como a gente falou, tem diversas abordagens e diversas vertentes, né? E depende do objetivo também, de né? qual é a pesquisa de design? A pesquisa Sim. é para desenvolver um projeto ou para desenvolver um conhecimento científico, né? Então, Sim. essa primeira, a gente pode linkar, vamos dizer assim, umas etapas. Assim. Primeiro, tu tem que definir que tipo de pesquisa. Tu vai desenvolver um projeto, então tu vai pesquisar para isso dar base para te fazer um projeto mais assertivo. Então, aí tu já vai ver algumas vertentes, algumas ferramentas. Ou se é para desenvolver pesquisa, aí tu vai ver qual a vertente. Se é mais voltada para o campo social, se é o design antropológico, design social, design participativo, né? Que também o Fábio entrou aqui. E mesmo durante a pesquisa no processo de projeto, ela não tem como ser igual, né? Porque os fins também são diferentes. Então, vai depender muito daquilo que se é proposto, né? O que a gente busca atingir com esse projeto, qual que vai ser o produto fim, né? Então, sabendo disso, é que se vai buscar formas de pesquisa. Eu posso, por exemplo, a professora Lara perguntou... também fez uma pergunta aqui que eu não estou achando agora. Mas existem várias... Pesquisa para referência, copiar ou criar. Então, uma das formas de pesquisar dentro do processo de projeto de design é procurar referências de algo que já existiu, Camila, né? vamos falar bastante a respeito disso, porque isso tem sido, às vezes, problemático, né? A questão de pesquisa para referência, né? Então, você pesquisa para buscar referências, mas não para fazer cópias, né? Então, a gente acaba encontrando aí no mercado, até dentro da própria academia, a apropriação de trabalho de outras pessoas, né? Com a desculpa de que é uma inspiração. Então, a pesquisa, quando você faz uma pesquisa para procurar elementos que te que deem subsídio para você desenvolver o seu projeto, a pesquisa é no sentido de entender como que esses projetos já implementados, eles estão se comportando, né, durante a implementação. Então, é para você tirar elementos disso, para você tirar informações disso, né, não para copiar. Aprender com a experiência do outro. Sim, sim. E também entender quais são os aspectos característicos daquilo que eu estou pesquisando. Por exemplo, eu me propus a criar uma capa de um livro, por exemplo, né? E a capa do livro, ela é de um livro, de uma área que eu não tenho conhecimento. Então, eu vou pesquisar para entender como que são as capas de livro dessa área. É só um exemplo bem simples, só para a gente poder entender, né? Então, eu vou pesquisar como se comporta em termos de elementos visuais, né? Mas também considerando a particularidade do meu projeto
em si, né? Eu estou projetando para quem, né? O que que isso vai, o que eu Quem é devo o usuário, né? considerar, o que eu devo considerar para poder aplicar. Então, a pesquisa, ela A é mais no Thaís sentido falou... de... Ah, tá, desculpa. Que é seco aqui. Então, a pesquisa é mais ou menos no sentido de se inspirar e de procurar as tendências, né? Por isso que eu falo que o designer ele não deve só começar a pesquisar quando aparece uma demanda. Ele deve viver em constante pesquisa para entender como que são, como que tem sido, como tem se comportado as tendências, as características e está se alimentando sempre desse criar uma biblioteca pessoal, né, de informações que uma hora vai precisar utilizar, né? A Vamos lá Thaís para está falando as aqui, mais ó. perguntas. Thaís falou aqui, ó. Sim. Falem sobre os TCCs que unem a pesquisa para desenvolver um produto e a pesquisa científica sobre o tema, que é o que a gente desenvolve lá no departamento, né? Isso. Que é Como é que justamente funcionam os isso. TCCs, né, do DDE? Justamente isso. Ao mesmo tempo que o TCC lá no nosso departamento, ele é do curso específico de design de móveis, né? E como é que funciona o TCC? Os alunos, eles se propõem a projetar algum produto no final, né, dentro do mobiliário, e tem que produzir uma pesquisa, produzir um conhecimento em torno desse produto que ele projeta. Em pesquisa, por exemplo, se o tema do mobiliário é cultura maranhense, ele vai fazer essa pesquisa sobre cultura maranhense, ir no local de preferência, né, coletar dados, para poder justificar o porquê daquele imóvel assim. Então, no final disso, ele tem um produto e ele tem um texto que ele construiu com base na Um texto pesquisa acadêmico. que ele desenvolveu. Exatamente. Então, Então, a gente já vai treinando o aluno nessas duas... Em um só trabalho, ele treina nessas duas características. E ainda desenvolve o protótipo, né, Camila? sim, ainda desenvolve o protótipo. Exatamente. Então, E é muito legal, muito bacana. Aí a Nicole está perguntando aqui, a pesquisa direciona o pensamento do aluno mesmo. Acho que ela está comentando só. Ter esse contato direto com todos os processos de pesquisa ajuda o aluno pesquisador a lidar com problemas inesperados, ensinando a ter autonomia. Isso é muito legal porque a Nicole, ela participou. como Ela bolsista, tá como dando um ex-bolsista relato. nossa, ela está dando um Um relato de relato. como foi bom, né, para ela, assim, nesse sentido. E é isso, que Então, mais que temos aqui? não tá aparecendo aqui para mim. Enfim, eu parei aqui na... Não tem. Não tá aparecendo mais nenhuma pergunta. Então, assim, a pesquisa, ela aparece tanto na metodologia de projeto, quanto na produção de conhecimento científico no campo do design, né? E isso Sim. é bem relevante, a gente tem que bater nessa tecla de que o design tem que publicizar suas pesquisas, não deixar dentro da academia, né? Porque isso é um ganho para toda a classe, né? Para toda a classe que passa a nos ver como um profissional estratégico e não só aquele profissional que é acionado no fim quando já está tudo pensado, tudo planejado, chama aquele profissional para executar. Eu acho que nós também somos aquele profissional para pensar estrategicamente também as soluções, né? E retomando o que tu falou, que o design é um pesquisador nato, né? Mesmo que ele não se dê conta disso, né? Fazer design sem fazer pesquisa não é fazer design. Exatamente. E a gente pode também falar, né, agora, Camila, de dar como exemplo a nossa experiência, né, lá em Frechal, no Sim, quilombo de sim, do Frechal. projeto de quilômetro de Frechal, sim. Tu quer iniciar falando, já tá cansada? Acho que tu podes falar, né? Falei de Frechal há alguns dias atrás. Acho que a gente Então, pode contar um pouquinho da experiência, que foi uma experiência de projeto de extensão, né? Eu vou deixar tu falar, vou só fazer uma introduçãozinha. Foi uma experiência de projeto de extensão, em que participou uma equipe de professores e alunos, bolsistas também. E a gente, nesse projeto, fez o que a gente já falou aqui, já discutiu bastante, né? Que foi uma pesquisa considerando, né, as pessoas como conhecedoras da sua própria realidade
e o designer como mediador desses processos que vão se desenrolar naquilo que essas necessidades dessas pessoas se mostraram para a gente, né? Então, acho que podia falar um pouquinho de como foi essa experiência para as pessoas. Então, assim, lá em Frechal, quem não conhece o quilombo de Frechal, fica em Irizal, que é composto por 3 comunidades, né? Então, tem o quilombo e eles também são uma reserva extrativista, né? Resex, quilombo, Frechal. Então, é um lugar, é um território que a gente tem que ter muito cuidado ao se trabalhar, porque ele carrega um cunho simbólico e histórico muito grande, né? Então, não poderia ser um trabalho feito de gabinete, como a gente fala. E como estava fazer uma identidade visual. E como tinha sido proposto, né? Vai, fala, mulher. Não, porque então, assim, quando... Vamos. Fala. Não, porque quando, só esse parênteses, antes do ICMBio ter entrado em contato com a gente, né? Houve a ideia de que poderia se mandar uma identidade visual da Resex lá de Brasília, né, por pombo correio ou por correio, enfim, pela internet, para ser implementada na Resex, né? E ainda bem pela sensibilidade da pessoa que está à frente da Resex, ela procurou, né, que é o Rogério, ele procurou a instituição, a nossa instituição, para desenvolver um projeto, né, que fosse totalmente o contrário daquilo que tinha se proposto, que é o que a gente falou aqui, né? A busca de algo de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Só esse parênteses pode continuar foi um falando. Trabalho de gabinete, né? Foi um trabalho onde na abordagem, a gente utilizou a abordagem do design social e do design participativo. O que é isso? A gente foi a campo pesquisar. Camila coordenou a primeira etapa, ela ficou nessa primeira etapa de ir lá com os alunos e coletar o maior, conhecer a realidade, escutar. Eles foram em cada comunidade, eu fui na segunda etapa. Conhecer essa realidade para aí sim a gente conseguir imaginar, sabe? E criar uma identidade totalmente adequada à realidade deles. E uma das coisas que foi uma sacada que foi bem legal, foi o fato de nós fazermos a marca em carimbo, né? Porque não adianta, como designers, a gente fazer uma marca super bacana e dá para, na gráfica vai ficar lindo e etc e tal, mas isso não é a realidade deles. A gente tem que pensar também como eles vão reproduzir, né, essa marca nos produtos que eles produzem, né? Farinha, pimenta. Então, assim, isso foi possível também deixar acessível, né? E empoderar, porque o objetivo também do design como mediador é empoderar aquela comunidade ou aquela pessoa, entendeu? Então, ela se sinta capaz de andar com as próprias pernas delas, entendeu? A partir daquilo. Adila, só que tem uns comentários aqui, né? E umas perguntas também. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre tudo, mas vamos respondendo. Sim, um dos participantes falou que a pesquisa desenvolvida em nível médio insere o aluno no mundo da pesquisa, despertando essa vertente e despertando a curiosidade acadêmica, né? De fato. E esse aluno, vindo dessa experiência, com esse know-how do médio, já chega no superior com essa vantagem em relação aos outros, né? Porque ele já chega com essa experiência. Ele já chega com experiência de ser em campo, de trabalhar em equipe, de escrita acadêmica, então, de cumprimento de prazos. Então, ele vem já com diversas habilidades científicas até, sabe? Então, ele passa pela universidade sem dificuldade. A gente tem 2 perguntas aqui, Camila. Uma é do Purple Silla. Ele ou ela diz o seguinte: tenho interesse em fazer design no ensino superior, o que devo saber? Eita! Eu acho que... Bom, quando a gente escolhe um curso, a gente vai procurar saber informação para saber se é aquilo que a gente quer mesmo, né? Eu acho que você já sabe mais ou menos o que quer, né, esse curso. Eu acho que o que deve saber... Eu não sei dizer o que assim... Acho que ele quer saber, assim, se eu preciso saber desenhar, porque, né, eu tenho habilidade criativa. Eu acho entendi.
que Tá, tem que te entendi da pergunta desenvolver. como outra. Então, assim, tem que saber que tem que desenvolver essa habilidade criativa. Então, fica logo nas lives, assiste logo a nossa maratona do PDE de live, que isso vai te ajudar. Eu acho que também saber trabalhar em equipe, porque o design não trabalha isoladamente. O trabalho Sim, sim. multidisciplinar, com diversidade de pensamentos, diversidade de pessoas, isso enriquece muito o trabalho. E dificilmente tu vai trabalhar sozinho, assim, então tem que ter essa habilidade de trabalhar em equipe, saber ter empatia, porque você, para ser um bom design, você vai ter que se colocar no lugar do usuário, né? Fazer um design centrado no usuário. Não é como tu Sim, falou, Camila, há umas horas atrás, não é o design sentado no designer, é o design sim. centrado no usuário, né? Eu achei super bacana isso. Então, eu acho que tem que desenvolver essas habilidades. E a questão o design ele é um campo grande, assim, né? Tem muitas vertentes para tu trabalhar. O design, o X-design, design de interiores, design gráfico, design digital, design. Então tem muito campo, assim, tu vê o que vai experimentando e vê qual é a vertente que tu gosta mais, qual é o campo que tu gosta mais de dentro do design, também já tem muita coisa. Tem o design voltado à gestão, que eu Sim, vou até fazer uma leve que eles falam, né, nesses MBAs que todo mundo pode ser designer agora, porque sim. pode abordar o design thinking, mas eles falam nessa questão de ter esse pensamento criativo e empático do design, né? E eu acho que é desenvolver Eu essas acho que habilidades. isso que tu falaste é super importante, porque como em relação à área do design, o design é uma área enorme, tem mil possibilidades, então é procurar realmente aquele caminho para seguir, né? Aquilo que você acha dentro do design que você pode desenvolver melhor, o que te dá mais prazer desenvolver, né? Nem sempre a academia, nem sempre o curso, ele te apresenta essas possibilidades, né? Então a gente tem que estar sempre buscando outras formas de complementar aquilo que foi trazido dentro da academia. A gente estava falando sobre essa questão, inclusive, e quando a gente Camila, se formou, sim, diga, pronto. era só para ver o Não, horário, né? eu ia falar sobre isso, para a gente Sim, retomar. sim, Não, e para a gente sim, retomar isso mesmo, de sim, que a sim, academia, tu não vai sair pronto. E olha que nós somos professoras de design, né? Nós somos a academia, assim, e a gente não tem capacidade de te formar tudo, assim, porque tu vai ter que desenvolver algumas habilidades, vai ter que estudar além, entendeu? Então, sim, assim, tem sim. que ter esse comprometimento e essa força de vontade de estar desenvolvendo diversas outras Na, habilidades que não serão apresentadas apenas na universidade, sim, dentro na escola de bom, a design. gente está falando aí de No superior, nosso né? tempo. Mas trazendo para o Mas, nosso contexto de ensino médio, é mais ou menos a mesma coisa, né? De ensino técnico, médio técnico. médio técnico. A gente também tem, dentro desses dois cursos, que são curso de comunicação visual e curso de design de móveis, a gente tenta trazer dentro dessa grade curricular dos cursos, trazer todas as possibilidades do design em pequenas doses, né? Para que justamente a pessoa possa ter uma visão geral, né? E os nossos cursos eles dão bem essa possibilidade e depois procurar meios de se especializar, né? E eu não sei como é que está hoje na UFMA, mas eu sei que, bom, não sei se também a pessoa está procurando um curso superior na UFMA ou em outra instituição, não sei como é que estão, Ou fora do mas eu, Maranhão, você sabe. mas, mas eu sei que houveram algumas mudanças O que e foi bem que positivo, né, Camila? sim, sim, sim. Da época que a gente se formou, que já faz bastante tempo, não vale a pena falar, né? Quanto tempo faz, já mudou muita coisa, né? Mas é isso, essas mudanças elas têm mesmo que acompanhar o mundo que está evoluindo. A gente não pode ficar preso ao modo de fazer design da era industrial, por exemplo, né? A gente tem que mesmo ir se renovando, né? E quando, eu lembro quando, retomando assim, quando a gente estudava, né, na época de faculdade, era uma coisa que hoje está sendo muito debatido, né, que é a descolonização do design, né? Então, assim, a Sim, gente era muito um conhecimento eurocêntrico, né, muito
design da Europa, design italiano, design escandinavo, e como design de produto, né? Era aquele espremedor de laranja do Philippe Starck, sabe? Aqueles ícones. sim. Então, assim, sendo que nós, vamos dizer, enquanto América Latina, enquanto Brasil, enquanto Maranhão, tem uma riqueza esplêndida, Sim. né? E a gente era Então, moldado a isso também, né? A criar pura e simplesmente, ter aqueles insights e trazer aquela como se coisa fosse uma mais inovadora mágica, né? possível. Que eu acho que tem relação com essa pergunta que está aí, né? Que Como foi feita desvincular. como desvincular a ideia do design ligado somente a objetos, em função de incentivar a questão interdisciplinar entre design e antropologia, né? Não só entre o design e a antropologia, mas em diversas áreas do conhecimento, porque o design ele é uma disciplina que funciona bem interdisciplinarmente, ou seja, ele funciona bem com outras disciplinas, né? E o produto fim do design nem sempre é um produto, né? Como para não ficar redundante, nem sempre é um artefato. Então tem várias possibilidades. E nós que temos aí no Maranhão uma característica menos industrial e mais artesanal, né? A gente tem formas de explorar esse design mais nesse caminho, né? Ao invés, mas nada impede de que se a pessoa queira também ser aquele designer centrado no designer, quando a gente fala isso, não é de uma maneira negativa, né? Existe mercado para isso, assim como existe mercado para outros mercados que não esse mercado de projetar um produto que vai ser jogado lá no mercado e vai ter aceitação pela marca ou pelo nome de quem projetou, né? Então existem mercados. Tem mercado para a gente não tá invalidando uma forma de fazer design em detrimento de outra. O que a gente quer trazer para reflexão é outras formas de fazer design que não essas mais formais, mais cartesianas, né? E que tem a ver. Thaisa, Sim. a Pode Thaisa falar. colocou aqui, né? Eu acho que o Sim. curso de CV é mais para abrir portas para esse mundo do design, cabendo ao aluno olhar mais a fundo e pesquisar mais sobre essa área incrível, ela dizendo aqui. Verdade, Thaisa. Sim. A gente tem uma característica de curso técnico, né? Ainda que nossa grade curricular, ela, em minha opinião, deixa o aluno bem pronto, bem próximo, né, De um daquilo ensino superior. e que é necessário que o mercado busca. Tanto é que os alunos que saem do IFMA para a UFMA, eles se destacam. E eles sempre se destacaram. Eu não estou aqui só puxando o saco do IFMA, né? Na minha época, eu senti isso. Eu que não vim do IFMA, os colegas que vieram do IFMA, como a Adila veio, a gente conseguia perceber essa diferença. Por quê? Porque esses alunos, eles passaram 3 anos num curso técnico estudando aquilo que vai ser estudado no superior, né? Claro que com o devido foco, com as devidas E aprofundamentos. devidos aprofundamentos, Mas exato. muita coisa não era inédita. Muita coisa não era inédita. Né? Assim, Sim. então, o que era inédito para uns não era para outros. Então, assim, isso coloca, isso que tu falaste agora de diversos mercados, não querendo validar um mercado ou outro, enfim. Mas isso também, quando a gente fala em pesquisa, a gente pensa também, né, problematiza, né, o nosso papel enquanto educadores, professores de design, né? Sim. Qual o nosso propósito de pensar, qual o propósito do design, né, do design profissional. Então, a gente tem que reavaliar nossas prioridades, eu penso, né, questionando assim, como os designers poderiam ser mais úteis, né, diante de tantas crises. Está passando por diversas crises políticas, econômicas, humanitárias, enfim. Né, que é justamente o papel social do design, né, que ocorre em várias partes do mundo. Que começa na academia, né? Então, assim, formando gente, pessoas. Exato. Então, na academia, assim, na academia que eu digo escola técnica, enfim, a gente não deve se limitar ou priorizar apenas a formação de empregados para essas indústrias criativas, né? Sim. Não é desvalidando esse campo, mas devemos também pensar em educar profissionais que são agentes de mudança. E a gente tem esse propósito grande lá no departamento de design. Nossos alunos, eles desenvolvem sempre esse olhar reflexivo. Um exemplo foi numa disciplina do Ribaché, disciplina passada, né, puxando sardinha aqui já para o nosso amigo, que ele fez um trabalho muito, muito bacana
de ilustração e passou um documentário sobre meio ambiente e fez com que os alunos criassem conceitos, refletissem, questionassem, problematizassem e tangibilizassem aquele pensamento deles por meio de ilustrações. Então, assim, temos assim essa responsabilidade também, né, de desenvolver esse tipo de pesquisa também com os nossos e os alunos, eles trazem muito para a gente, né? A gente sempre aprende muito, é uma mão dupla. Sim, é uma troca, né? Não é o professor, o detentor daquele conhecimento. Por isso que eu digo que essa realidade, essa mudança, ela começa ali dentro, né? Na formação. Quando a gente enxerga, inclusive, que os alunos, eles estão lá com a gente, né? Em pé de igualdade. A gente está ali também mediando um conhecimento. E eles trazem muito para a gente, né? Eles provocam demais, no bom sentido, né? E são pessoas que têm muito futuro, porque são adolescentes, né? A gente tem aluno de 14 a 16 anos, mas são de uma maturidade incrível, né? São de uma maturidade incrível. Os alunos realmente é muito bom, muito bom trabalhar nessa instituição. A realidade do IFMA, assim. A realidade do IFMA que possibilita a inserção de diversidade. Tu tem ali, numa mesma sala de aula, pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, né? Surdos, mudos. Então, eles vivenciando essa diversidade se enriquece a nossa vivência e a vivência deles, né? E a empatia dentro de sala de aula. Então, isso é uma possibilidade que o Instituto possibilita para a gente. Certo que precisamos evoluir muito, mas isso também é uma E a gente vem lutando contra um sistema que quer acabar com a gente, né? Então, nós somos resistência também, né? Contra nossa família aí, que quer nos moer. Então, assim, outra coisa que a gente admira muito nos alunos o fato deles se virarem com o que tem. Por exemplo, a gente não tem certas, né? O laboratório não é aquele as mil maravilhas, mas eles desenvolvem o melhor que eles podem dentro das limitações, e isso é um exercício de criatividade muito grande para eles. Então, eles nos surpreendem cada vez mais. Isso eu escuto de todos, de ti, da Thaís, da Lara, da Ivana, do Franklin, todos os professores, eles falam como ficam surpresos. O Pedro, que faz um trabalho muito bacana lá na Ascom, diz que saudade de ser aluno de design. Sim, e a gente tem saudade de todos os alunos que passam por nós também, porque todos eles ajudam a contar a nossa história, né? E o DDE fica muito feliz em receber esses depoimentos. E a gente tem 6 minutinhos, Adila, para concluir, acho que menos que isso, e acho que a gente ia dar as dicas, né? Mas também, se não der tempo, a gente pode, nas postagens aí, nos stories, colocar as dicas que a gente ia dar. Mas... Assim, eu queria também, o que ficou da gente falar também foi de ressaltar as empresas que trabalham com design, né? Os estúdios que trabalham com design, alguns lá no Maranhão, aí em São Luís, né? Alguns com muita luta para fazer um design mesmo autêntico, um design local, né? E que, para quem tem interesse em seguir na área, né? As redes sociais, por exemplo, dessas empresas, desses coletivos, são ótimas referências para pesquisa também, né? Pesquisa e para desenvolver os projetos. Design melhor curso, eu também acho. Ó, a gente vai falar algumas aqui da nossa realidade, né? Falando em design, a descolonização do design. Vamos trazer aqui para o nossos saberes e nossa realidade. Tem a Quadrante, né? Que é de professor da UFMA. Tem também a Casa de Ideias, né, do Emílio. Que foi também um professor de alguma disciplina nossa, né? Tem uma que não existe. Tem o estúdio primeiro, mais. Que é o estúdio Primeiro Pedaço, né? Mas que ainda... Eu tive a curiosidade de ir lá na rede social, ela está ativa, tem alguns exemplos de cases que também são interessantes dos alunos darem uma olhadinha, né, para pesquisar. E outros aí, então, o Emílio, né, que foi professor da gente na UFMA também, da Casa de Ideias, que também está fazendo doutorado aqui, ou já concluiu, não sei, mas estava na mesma faculdade que eu.
Então, a gente tem... Vamos dar logo algumas referências aqui de autores brasileiros, né? Esse aqui para o campo esse aqui para desenvolver pesquisa, né? De comunicação visual, Manual de Identidade Visual, da Daniela Munhoz, né? Brasileira. Tem também, para essa pesquisa histórica, que quem quiser estudar, resgatar um pouco, tem também esse aqui, Design Gráfico Brasileiro, falando dos anos 60, que é do Chico Homem de Mello. Ele não é designer, mas ele pesquisou bastante sobre design. Eu não sei se hoje ele já é designer, não sei. Mas é um livro também e ele traz, esse livro é legal porque ele traz bastante exemplo de revistas e produções brasileiras. Então, assim, é legal a gente começar a estudar e ver a perspectiva a partir do nosso ponto de vista, né? Tem um design muito complexo. Muitos desses livros, eles estão na nossa biblioteca, viu, gente? A nossa biblioteca do IFMA é uma biblioteca muito rica, com títulos bem atuais. Eu não sei se essa biblioteca lá é aberta para o público, né? Talvez seja algo interessante que a gente deva perguntar para depois divulgar aí para a galera. Então, vamos concluir, né? Acho que a gente quer agradecer pela presença das pessoas, foi um bate-papo bem legal, né? Esse bate-papo que está estreando a série de lives do DDE. E aí a gente tem essa semana recheada, né? Com os outros professores que vêm por aí, fiquem ligados aí no Insta. E a gente está aceitando sugestões também, gente. Quem vocês querem ver por aqui, a gente vai atrás e dá um jeito, né? A gente está aqui, a Adila está lá, eu estou em Portugal, né? Para quem não sabe, eu estou em Portugal fazendo doutorado, a Adila está no Brasil, mas a gente está se articulando e inventando coisa para o DDE não ficar parado, né? Para movimentar, claro. Então, a gente vai buscar gente onde for. A gente também tem um participante internacional dos Estados Unidos, eu vou logo contar, era uma surpresa, mas eu vou contar que na última semana de junho a gente tem um convidado lá dos Estados Unidos, que vai falar um pouquinho pra gente aí, né? Isso depois da série de lives. Então, fiquem ligados e mandem sugestões, viu? Pra gente. Fiquem ligados. Pois então, tá aí. A gente vai deixar uma referência de livro, né? Que quem quiser, depois agora não dá. Então é isso, a gente pessoal, segue no Insta do DDE se comunicando. Dieguinho, que vai falar pra gente. Alguém quer mais fazer um comentário? Acho que não, acho que deu, né? Acho que a gente falou bastante coisa, vamos deixar agora para a expectativa das próximas, né, Adila? Das próximas lives. Camila, obrigada. Obrigada também, foi ótimo. Obrigada a todo mundo também que teve conosco, né? E vamos que vamos inventar mais coisa, com a ajuda de vocês. Beijo, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.